A palavra de cientista de hoje pertence ao professor Filipe Costa. Ele vai aqui falar por um grupo de investigadores que apresentaremos mais à frente. Para já, obrigado pela sua disponibilidade, professor Filipe Costa, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, o CBMA, do Departamento de Biologia da Universidade do Minho. Vamos aqui falar de DNA, de espécies, de códigos de barras aplicados desde a fase larvar até uma série de peixes e de outros animais. Professor, começando talvez pelas coisas mais curiosas, diria eu, códigos de barras para monitorizar pescas. Como é que se faz um código de barras de uma espécie? Neste caso, por exemplo, de um peixe ou ainda na sua fase larvar? Ora bem, os códigos de barras de DNA foram um conceito introduzido já há mais de 20 anos, em 2003, por um investigador canadiano chamado Paul Hibert, e com quem eu tive o prazer depois de trabalhar como investigador. E, portanto, o que ele propôs na altura foi que se desenvolvesse um novo sistema de identificação universal de espécies baseado em sequências do DNA, pequenas sequências do DNA de zonas previamente estabelecidas do genoma dos organismos. Ora, isto são zonas com cerca de 650 bases nucleotídicas do DNA, portanto o DNA é constituído por unidades químicas que se chamam nucleótidos e há 4 versões desses nucleótidos e podemos fazer essa analogia ao facto do DNA ter 4 letras. E essas 4 letras podem ser encontradas em diferentes sequências. E, portanto, a sequência de letras numa determinada região padronizada do genoma é identificativa da espécie. Há uma sequência específica para cada espécie e por isso é que nós chamamos o código de barras de DNA, porque funciona como um código de barras para identificar as espécies. Uma espécie de cartão de cidadão de cada espécie. Exato, exatamente. E esse código de barras, este código de barras de ADN, o DNA barcodes, identifica a espécie ou dá mais informações sobre a espécie? Ele pode dar informações também em relação aos organismos de uma determinada espécie, qual é a variabilidade genética que têm. E também pode ajudar a identificar diferentes grupos, diferentes populações. No caso de estarmos a falar de peixes, pode também ajudar a discriminar diferentes estoques de pesqueiros. Uhum. Já agora, e só para esclarecer, eu até hesitei porque estava aqui a olhar para as informações, estamos só a falar de peixes ou de outras espécies, moluscos, por aí fora. É aplicado a qualquer organismo, inclusive a plantas e fungos. Portanto, o conceito é aplicado a qualquer organismo. É um novo sistema universal de identificação de espécies, que vem complementar o sistema mais utilizado, que seria através da morfologia, mas que tem uma série de limitações e o DNA não tem essas limitações e consegue fornecer informação sobre a identidade das espécies em muitas circunstâncias de uma forma mais expedita, mais rigorosa do que os métodos convencionais através da morfologia. No caso do projeto que nós estamos a mencionar, de facto, é aplicado a recursos marinhos em geral. Portanto, tanto peixes como invertebrados como moluscos, crustáceos, por aí fora, desde que tenham interesse comercial e sejam explorados comercialmente, são também incluídos no nosso projeto. Embora o maior foco seja nos peixes, na verdade. Nos peixes, exatamente. Uma das coisas que achei também curiosa, quando estive a ler informações que, entretanto, foram divulgadas sobre este vosso projeto, eu pensei que estariam a apanhar espécies, alguns exemplares, até na fase de larvar e analisar o seu DNA. Mas depois li que não é necessário que recolham espécies ou exemplares destas espécies. Pode esse DNA ser reconhecido, identificado através apenas da recolha da água do mar. Exatamente. Isso é muito interessante. É muito interessante. Isto foi o desenvolvimento tecnológico que nos proporcionou isso, especialmente o desenvolvimento das novas tecnologias de sequenciação,
E essas tecnologias permitem-nos, de facto, fazer o seguinte. Portanto, os peixes e outros organismos marinhos libertam algum DNA para a água do mar, ou se estivermos em rios, também para a água dos rios, por exemplo, através de fezes, da urina, ou através do muco existente na pele, através de escamas, etc. Portanto, há uma série de processos através dos quais o DNA é libertado para a água. E esse DNA não fica muito tempo íntegro na água, porque ele vai se degradando, é rapidamente degradado. Mas há ali uma janela de tempo em que ele está presente, e com as novas tecnologias de DNA, o que nós podemos fazer é filtrar a água do mar, um filtro muito, muito pequeno, com menos de 1 micrómetro, 0,45 micrómetros, por exemplo, e fica retido algum DNA que esteja presente na água. E nós depois, através do método que se chama a reação em cadeia da polimerase, da amplificação de DNA, conseguimos ir buscar essa zona do genoma, que é o correspondente ao código barras DNA, criar muitas cópias dessa zona do genoma e depois sequenciar. E depois de sequenciarmos, comparamos as sequências com uma base de dados de referência e tentamos identificar a que espécie pertence aquele DNA que está ali dissolvido, ao fim e ao cabo, na água. E isso permite fazer monitorização de peixes de uma forma que até agora era completamente impossível. Sim, e dá um retrato muito completo das espécies que estão ou estiveram naquela zona, porque há aqui uma questão, digo eu, que tem a ver com a temporalidade ou a presença daquelas espécies. Vocês podem afirmar a partir dessa lista de DNA que conseguem que aquelas espécies existem naquela zona ou que pelo menos passaram por ali. Exatamente. Não é obrigatório que elas estejam Que ali elas estejam naquele ali, não é? momento. Sim. Mas, como a degradação do DNA é muito rápida, em princípio, se nós capturamos o DNA daquela espécie, é Esse porque muito ela rápida, não. professor, desculpe interromper, esse muito rápida podemos ter uma ideia do espaço temporal, de vida desse DNA, ou é difícil dizer? Não, isso tem sido uma das áreas que tem estado a ser estudada com grande detalhe, porque há muitos fatores a afetarem o tempo de residência do DNA. E, portanto, estamos a falar de algumas horas ou dias, nunca estamos a falar de períodos muito longos, pelo menos na água do mar, porque ele na água do mar está sujeito à radiação ultravioleta, está sujeito ao ataque microbiano, está sujeito à degradação química. A salinidade também provoca uma degradação acelerada de DNA, portanto, ele não resiste durante muito tempo na água. Sim, sim. Mas estão a ser Mas feitos desviei estudos da a tentar resposta, sim, modelar. sim, sim, a tentar modelar esse DNA. Mas se ele estiver degradado, por mínimo que seja, já a identificação da espécie é difícil ou, apesar de tudo, há DNA com alguma degradação que mesmo assim permite a identificação da espécie? Sim, exatamente. Como este conceito dos códigos barras DNA é baseado na leitura, ao fim e ao cabo, da sequência de letras no DNA numa região curta do genoma, e para este caso do eDNA, às vezes usam-se regiões realmente muito curtas, apenas 100 letras, digamos, e, portanto, o DNA até pode estar fragmentado, e mesmo assim nós conseguimos amplificá-lo, não é? Produzir várias cópias dele e depois conseguir, através dessas 100 pares, 100 bases, 100 letras, identificar o DNA. Uhum. Agora, a partir de um determinado altura, quando começa a estar muito, muito fragmentado mesmo, deixa de ser possível por completo. Portanto, há ali uma janela de Sim, oportunidade sim. e depois, passando essa janela, já não se consegue detectar. Claro que isto ainda é ciência em desenvolvimento, nós já fizemos vários estudos piloto e já conseguimos, em muitas situações,
identificar as espécies que estão ou estiveram presentes recentemente numa determinada área, mas ainda temos muitas respostas que queremos responder, nomeadamente em relação a essa questão do tempo de residência de DNA, da própria mobilidade de DNA, para onde é que ele se desloca, e no caso do meio marinho é mais complicado, porque também há depois a deslocação em profundidade e a deslocação horizontal, não é? Temos ali vários eixos de deslocação, temos um meio muito dinâmico, mas de qualquer forma, como o DNA se degrada muito rapidamente, em princípio, tudo aquilo que nós capturamos é algo que esteve ali há relativamente pouco tempo. Um exemplo que eu vi citado por uma das suas colegas de investigação, a Sofia Duarte, apontava, por exemplo, no Algarve, na costa sul de Portugal, onde foram feitos alguns destes estudos, passou-se de cerca de 11 espécies detectadas pelos métodos tradicionais até 75 espécies de larvas de peixes detectadas através do ADN. A diferença de números é impressionante, de facto. É verdade, porque é muito interessante esta aplicação que nós estamos a fazer à identificação de ovos de larvas e de peixe. Os ovos e larvas de peixe são muito difíceis de identificar do ponto de vista morfológico, mas como há muita informação relevante para as pescas e para o conhecimento da dinâmica reprodutora dos peixes, que pode ser adquirida através dos ovos e das larvas de peixe, normalmente os investigadores têm feito há muitos anos, o IPMA em Portugal tem feito isso ao longo dos anos, é fazer cruzeiros de investigação especificamente dedicados à recolha de aquilo que se chama ictioplâncton, são os ovos e as larvas de peixe, e tentar depois identificar através da morfologia esses ovos e larvas. Mas como é muito difícil essa identificação, porque naqueles estádios iniciais há poucos caracteres que sejam identificativos das espécies, por vezes há muitos ovos e muitas larvas que ficam por identificar. Mas nós, através do DNA, é indiferente se é um ovo, se é uma larva, se é um adulto, em qualquer estádio de ciclo de vida, o código de barras de DNA daquela espécie é sempre o mesmo e, portanto, desde que nós consigamos extrair o DNA do organismo, nós depois podemos conseguir identificá-lo. Portanto, esta diferença enorme que nós vimos foi pelo facto de a tecnologia DNA ser mais precisa, de ter maior capacidade de ser mais petita e conseguir identificar ovos e larvas que não conseguem ser identificados morfologicamente. E por isso é que se passou de um número relativamente pequeno para um número muito maior. Ou seja, estamos a conseguir monitorizar muito melhor as espécies de peixe quando é que elas estão a reproduzir, aonde é que se estão a reproduzir, e isso é informação muito importante para a monitorização dos estoques pesqueiros. Sim. Professor Filipe Costa, essa tecnologia é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, como já referiu, mas é uma tecnologia pesada, se me permite utilizar essa expressão, ou há o trabalho de recolha das amostras de água do mar numa determinada zona, depois há o trabalho essencialmente em laboratório. De que tipo de tecnologia é que estamos a falar e qual é o estádio de desenvolvimento dessa tecnologia? A tecnologia está muitíssimo desenvolvida, é a tecnologia de sequenciação de DNA que um grande progresso nas últimas décadas e tem sido aplicada a muitas outras atividades científicas. Mas qual é a inovação aqui? Sim. A inovação aqui é nós conseguirmos sequenciar DNA que obtemos de uma amostra ambiental, seja ela de DNA recolhido na água do mar, seja DNA recolhido de uma amostra de ovos e larvas de peixe. Portanto, uma amostra composta por várias espécies diferentes, porque a tecnologia de sequenciação, chama-se sequenciação de alto débito, permite produzir um grande volume de sequências de DNA e nós conseguimos, numa mesma amostra, identificar múltiplas espécies que lá estejam presentes. Claro que, se nós formos fazer apenas uma amostra e compararmos com uma identificação através da morfologia, se calhar não ganhamos muita informação. Mas, em termos de escala, se pensarmos em fazer uma monitorização com muitos pontos de amostragem, com muitas amostras, de facto conseguimos processar muita informação e com grande precisão.
e essa é que é a grande vantagem Muito bem. desta metodologia de sequenciação. Muito bem. Só uma outra questão que há pouco me escapou. Porque quando estávamos a falar e o professor estava a explicar, portanto, há uma amostra retirada, se tomarmos o caso, por exemplo, da zona na costa sul de Portugal, há uma amostra retirada da água do mar, numa determinada zona, que depois vai dar um retrato de DNA das espécies daquela zona, mas estamos a falar sensivelmente de que área é que esse retrato, entre aspas, nos mostra, de uma área limitada em relação àquele ponto onde foi recolhida a amostra? De que área Sim, é que podemos ver esse retrato das espécies? sim, em princípio há de ser ali daquela zona onde foi recolhida a amostra. O que nós fazemos normalmente é que, imagino, por exemplo, nesse estudo que fizemos no Algarve, nós fizemos transetos em relação à costa e, portanto, recolhemos água do mar em diferentes distâncias da Sim, costa, sim, estou a perceber. vários pontos, tanto perpendicularmente como depois longitudinalmente, e depois verificámos qual era a diferença na ocorrência de espécies em relação à distância à costa, por exemplo. E Aham, havia muito mais espécies, tentámos muito mais espécies com a proximidade da costa, portanto, à claro. medida que nos Já afastávamos agora, da costa. fizeram na costa sul, na costa oeste algarvio, em toda a costa oeste e costa sul? Portanto, fizemos portanto, ali na zona da Ria de Alvor, ao Uhum. largo da Ria de Alvor, e depois fizemos também um estudo específico no estuário do Guadiana, portanto, na zona baixa do estuário do Guadiana, amostramos tanto ovos e larvas de peixe como água do mar e fizemos a identificação das espécies que estavam presentes ao longo de um período de um ano e, portanto, conseguimos ver alterações na ocorrência das espécies ao longo de um período do ano e isso deu-nos informação interessante para perceber quando é que elas estão a reproduzir, quando é que elas estão presentes e por aí fora. Aham, isso é muito, muito interessante. Para além dos indicadores que esta tecnologia dá para a biodiversidade, o aumento, a diminuição dessas espécies que referiu também de passagem que pode haver uma aplicação futura em relação à questão das pescas. O que é que as pescas podem ganhar ou, digamos assim, potenciar esse trabalho, essa área económica de pescas com esta tecnologia? Pode-se fazer uma gestão eventualmente mais sustentável das pescas. Portanto, uma das aplicações é realmente perceber com mais precisão quais são os períodos e os locais de desova das diferentes espécies. E essa informação pode ser utilizada para delimitar zonas que devem estar protegidas de pesca durante um determinado período ou, de facto, também estabelecer alguns períodos de defesa em relação às pescas para permitir que as espécies se reproduzam. Além disso, também pode dar alguma indicação do futuro recrutamento de uma determinada espécie, ou Uhum. seja, através dos ovos e das larvas, nós sabemos no futuro ter uma expectativa, inferir qual será a abundância daquela espécie no futuro. E o mesmo sobre o estoque desovante também, não é? Podemos tentar perceber, através dos ovos e das larvas, também qual é a abundância relativa do estoque desovante. E isso seriam informações depois que podem ser introduzidas nos modelos de gestão de pesca e serem, de facto, implementados para gerir as pescas. Uma outra coisa que nós também conseguimos eventualmente fazer com estes dados, tendo quantidade suficiente e em escala geográfica interessante, é conseguirmos perceber então alguma diferenciação genética dentro das próprias espécies, entre diferentes populações, e tentar perceber se há estoques que estão isolados uns em relação aos outros e fazer medidas de gestão específica para cada um dos estoques. Muito bem. Já Outra coisa diga, diga. que Sim, também sim, sim. podemos fazer
porque nós também estamos a trabalhar com alguns países africanos, neste caso, com a Guiné-Bissau e Cabo Verde, e nessas zonas tropicais há muitas incertezas em relação à identidade de algumas espécies de peixe. Tem muita diversidade, alguma delas não é bem conhecida, inclusive, às vezes, nos locais de desembarque das pescas, podem ser feitos alguns estudos utilizando estes códigos de barras de DNA para identificar com precisão as espécies que são descarregadas e que estão a ser comercializadas, porque às vezes existem algumas incertezas em relação à identidade desses organismos e nós, através destas ferramentas de DNA, conseguimos identificar com precisão essas espécies e ficar com melhores estatísticas sobre as capturas que são efetuadas nestes diferentes recursos marinhos. Já referiu aí exatamente alguns dos países onde este trabalho está a ser feito. Propunha-lhe que nos explicasse melhor como é que aparece aqui esta espécie de consórcio, porque estão aqui para já, são cerca de 15 investigadores da Universidade do Minho, do Instituto Nacional de Investigação em Pescas e Oceanografia da Guiné-Bissau, do Instituto Espanhol de Oceanografia, há aqui várias universidades também envolvidas, a do Algarve, Coimbra. Há também o Brasil, não é? Portanto, há pouco referia a questão geográfica noutra perspectiva, mas a questão geográfica aqui deste trabalho de investigação é também muito, muito interessante, imagino eu, que dá este olhar mais alargado, mais detalhado, como acabou de referir em relação até ao caso de Cabo Verde. Esta espécie de consórcio, digamos, que envolve todos estes países, surge porquê? Tem a ver também com a questão de financiamento, de juntar mais gente com mais capacidade de financiamento. Portanto, há aqui duas vertentes. Há, de facto, a vertente de tentarmos estabelecer um consórcio ao longo do Atlântico em que nós estejamos, a nível de consórcio, todos a utilizar as mesmas ferramentas, exatamente os mesmos protocolos, a mesma abordagem para fazer estas análises de DNA, porque se elas não forem feitas exatamente da mesma forma, os resultados não podem ser comparados. Mas como os recursos pesqueiros têm vastas distribuições geográficas e agora com as alterações climáticas, inclusive, podem estar a ocorrer algumas alterações nessas distribuições, interessa-nos ter uma rede alargada de monitorização destes recursos que possam dar-nos informação sobre as espécies que estão mais largamente distribuídas, onde é que elas estão a ocorrer, quando é que elas estão a reproduzir e por aí fora. Agora, de facto, há uma outra componente importante neste consórcio, é que é um consórcio lusófono, não é? Sim. E, portanto, também há aqui uma vertente de cooperação científica entre países de expressão portuguesa, porque, de facto, estes projetos são dois projetos que surgiram de dois financiamentos separados da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Um deles foi durante um concurso que foi aberto para celebrar os 500 anos da viagem de circunnavegação de Magalhães, e um outro foi um financiamento em parceria com a Associação de Desenvolvimento HK. E, portanto, esses projetos tinham também uma componente de colaboração científica, de cooperação científica, e é importante, no contexto desses financiamentos, haver a possibilidade de fazer alguma transferência de tecnologia, alguma formação a países, nomeadamente a PALOPs, que podem beneficiar bastante desta cooperação connosco, com Portugal, para implementar estas novas tecnologias também na monitorização dos seus recursos pesqueiros. Muito bem. Entretanto, já receberam um elogio das Nações Unidas, do programa Década do Oceano, para além do elogio, que já é importante. O que é que esta distinção pode abrir a nível internacional para este projeto? Que portas pode abrir? Tem aberto imensas portas. Portanto, de facto, o que nós obtivemos das Nações Unidas foi um endossamento. Ao fim e ao cabo, foi um endossamento formal. Este programa das Nações Unidas abre de vez em quando concurso para projetos
que queiram ter esse endossamento possam ser incluídos no portfólio, ao fim e ao cabo, que as Nações Unidas têm deste tipo de projetos. E nós candidatámos a isso, preenchíamos os requisitos dos objetivos da década dos oceanos e fomos aceitos como uma ação da década dos oceanos formal. E, portanto, isso permite-nos fazer a divulgação do projeto utilizando os logotipos, utilizando esse enquadramento da década dos oceanos, mas muito mais importante que isso é que esse endossamento permitiu-nos entrar num outro programa internacional da década dos oceanos, mais alargado, que envolve todos os países, envolve representantes de países espalhados pelo mundo, que é uma rede internacional de monitorização com base em ferramentas de DNA no oceano. E, portanto, nós, através dessa rede, tivemos, de facto, a oportunidade de fazer muitas colaborações científicas, de estarmos a par do que é que se faz noutros países, de nós também ajudarmos com os trabalhos que nós fizemos com casos de estudo a mostrar as aplicações que se podem fazer para monitorizar os recursos pesqueiros. Portanto, abrimos de facto muitas portas do ponto de vista de desenvolvimento científico, porque estamos integrados nessa comunidade da década dos oceanos. Muito bem. Filipe Costa, nesta altura o projeto ainda está um pouco no território do projeto piloto, não é? Quais são as perspectivas em relação ao momento, ao tempo? O que é que falta para que o projeto entre, como se diz, por vezes, em velocidade cruzeiro? Ou seja, entre já numa aplicação prática e mais ou menos rotineira. O que é que falta? Falta parte do projeto, daquele com Cabo Verde e o Brasil, já terminou o financiamento e nós agora vamos produzir um relatório detalhado sobre como utilizar estas ferramentas em contexto de monitorização de pescas. O IPMA está envolvido neste projeto, portanto o IPMA eventualmente será um dos primeiros beneficiários da introdução destas ferramentas portanto, estando o conhecimento técnico desenvolvido, depois é uma questão de serem feitas as colheitas das amostras e passar-se a fazer essa monitorização também utilizando recursos moleculares. Em relação a Cabo Verde, por exemplo, o Instituto de Pescas de Cabo Verde também esteve envolvido no projeto e, portanto, eles também estão muito interessados, logo que tenham condições logísticas para isso de aplicar. E neste momento também existem alguns equipamentos para fazer sequenciação de DNA que não são tão onerosos e que podem ser utilizados, são de pequenas dimensões, podem ser facilmente implementados em qualquer laboratório. E, portanto, as perspectivas que nós temos que isso venha a ser implementado são muito boas. No caso da Guiné-Bissau, o projeto ainda está em curso. Temos agora um estudante de doutoramento da Guiné-Bissau que veio fazer um doutoramento connosco e que é também funcionário do Instituto de Pescas da Guiné-Bissau. E ele vai fazer precisamente essa transição. Ele vai fazer o doutoramento connosco e depois vai regressar e implementar aquilo que aprendeu no Instituto de Pescas da Guiné-Bissau, que está neste momento precisamente também a mudar-se para um novo edifício, com novos laboratórios, e vai ter um laboratório de análises moleculares que vão poder fazer este tipo de análises. Muito bem. Professor Filipe Costa, obrigado por estas notícias, boas notícias sobre mais uma área de investigação em Portugal. Vamos, com certeza, recebendo notícias também a partir da Universidade do Minho de novos desenvolvimentos deste projeto. Para quem quiser, se calhar, ficar também a par do que vai acontecendo, há notícias do projeto no sítio da Universidade do Minho, especificamente, tanto quanto vejo aqui, no Departamento de Biologia, não é? E, portanto, há aí nota também do caminho que vocês vão percorrendo. Muito obrigado, professor. Bom dia. Muito obrigado também pela disponibilidade. Foi um gosto pela conversa.